Deixa eu entrar aqui também. Ai, meu Deus. Cadê a CE@CDL? Como põe no silencioso aqui, Amaury? Oi, o pessoal tá entrando aí na live. A gente vai transmitir tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Então, quem quiser acompanhar com a gente... Acho que eu vou ter que baixar o som. Como é que abaixa o som aqui, Amaury? Do lado. Deixa eu baixar aqui. Isso, Então, gente, a gente tá fazendo uns testes aqui. Obrigado, pessoal, que tá entrando aí. Nós hoje estamos mais modernos, né? Chiques. Quero agradecer a Minasnet por ter cedido a internet pra gente. Né? A gente vai fazer essa entrevista bem especial com a Isabela. Daqui a pouquinho a gente já começa já a nossa live já. Boa noite. A gente está fazendo uma série de lives bem interessante, né, gente, para poder instruir vocês sobre... A gente já fez lives sobre vendas, sobre marketing digital, da área financeira, de como se reinventar agora nesse momento de crise. Então, agora hoje é com a Isabela, a gente vai falar muito assim do equilíbrio emocional, do que a gente pode fazer para a gente se cuidar mais, né? João Paulo Paixão está dando boa noite para Olá. Boa noite, João Paulo, que a gente está hoje pelo Facebook e Instagram, viu, gente? Nós estamos muito chiques, a Mauri está aqui com a gente para fazer a nossa live. Instagram tem um monte de gente entrando. É. Está dando boa noite. Boa noite. Flávio Pádua Lima. Vamos esperar só mais um pouquinho que a gente já começa, né? A nossa live já. Tem muita gente conectada aí, Mauri? Como é que tá? O pessoal está entrando. Que bom. São Tomé, João Paulo Paixão. Aí a gente acompanha pelo celular, a gente está muito, né? Por todos os caminhos a gente está hoje. Tem gente que gosta do Instagram, tem gente que gosta do Facebook, né? Então, para vocês acompanharem a gente aí. Bom, vamos começar assim um pouco a introdução, até mesmo que fica salvo depois para quem quiser assistir depois. Quem não puder participar agora com a gente, nós vamos salvar no Facebook, no IGTV do Instagram, né? Vai dar tudo certo aí para vocês poderem acompanhar a gente agora, para quem puder, né? E para quem não puder depois também vai estar disponível. Bom, então, mais uma vez eu quero agradecer o pessoal da Minasnet, o Amaury por estar aqui com a gente fazendo essa transmissão aqui. Isabela, eu quero te agradecer, né, por você aceitar participar com a gente aqui hoje. A gente vai fazer uma noite bem especial, de muito aprendizado. Eu quero aprender bastante, o pessoal que está assistindo aí também, né, quer aprender muito. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, né, sua formação. Sim. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite da Simone por estar aqui hoje. E eu gostaria de dar boa noite a todos. Meu nome é Isabela Rezende, eu sou fisioterapeuta, sou formada desde 2004 e ao longo da minha formação eu venho buscando sempre aprimorar com técnicas para a gente poder descobrir e tratar a origem do sintoma do paciente. Seja esse problema que a pessoa apresente emocional, seja esse problema físico ou seja esse problema mais puxado na área da psicossomática, né? Porque nós somos
um ser integral. O que quer dizer isso? Não dá para a gente separar aí o nosso psicológico do nosso corpo físico e as duas coisas andam juntas. Então, é nesse olhar integral que a gente tenta sempre, que a gente busca sempre a origem, tratar a origem do sintoma ou da doença do paciente. E para a gente já começar a entrar aí, né, no assunto já, o pessoal está vivendo esse momento de pandemia, né, um estresse grande, principalmente naquela época que ficou fechado, que a gente não sabe, a gente não tinha certeza de nada mais, né? Quando que as empresas iriam reabrir, aí veio o estresse dos proprietários, dos funcionários, né? Que a gente atende muito, são as empresas, né? A gente presta serviço também para a comunidade em geral, o pessoal busca emprego lá com a gente, mas a gente atende muito aos empresários, né? O que você me fala dessa questão de, agora que o pessoal voltou a trabalhar, vai ficando um pouco mais calmo, né? Mas gerou um estresse aí de ficar fechado, de às vezes até gerou uma insônia, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? O que você viu em relação a isso, de pessoas que te procuraram, e o que você tem de sugestão para lidar com o estresse, por exemplo? Então, Simone, como eu dei uma introdução, nós somos um ser integral, então não dá para separar o nosso lado emocional do nosso lado físico. Então, muitas pessoas, elas me procuraram, né, procuraram a clínica, porque estavam com sintomas, pressão alta, noites sem dormir, dores pelo corpo. Essas foram as principais queixas que os pacientes me apresentaram. E foi assim, foi notável o número de empresários que chegou até nós. Porque nessa pandemia toda, o corpo responde ao lado emocional. Então, muita gente ficou sem dormir, muita gente ficou estressado, muita gente ficou com dores pelo corpo e muita gente ficou com pressão alta. É claro que teve aí outros relatos de sintomas, mas os principais foram esses, tá? Como você me pediu para falar um pouquinho do estresse, vale ressaltar que o estresse, ele não é ruim para o nosso organismo. Como assim? Para ele ser maléfico para o nosso organismo, isso depende do tempo que a gente vive o estresse. Então, um estresse rápido, como por exemplo, nós estávamos aqui antes, né, nos bastidores, e aí veio aquela ansiedade de como ia ser essa live ao vivo e se ia dar tudo certo. Essa ansiedade, esse, entre aspas, medo, esse estresse que a gente estava vivendo minutos antes de entrar ao vivo, ele é saudável. Por quê? Porque ele nos prepara para o momento, tá? O que é prejudicial é esse estresse perdurar por muito tempo. Então, são dias pensando no mesmo problema e tentando resolver o mesmo problema. São noites sem dormir de preocupação. Isso tudo é que o seu organismo começa a ter sintomas, né? E aí começa a prejudicar a saúde, que realmente a gente tem que ter uma atenção quanto a isso. Né? Então, vale ressaltar que o estresse que a gente está passando aí nesse período, ele é o nosso corpo tentando deixar a gente em alerta o tempo inteiro. Então, o corpo ele está em alerta o tempo inteiro para poder nos defender. Então, a gente só fica pensando o que será, o que pode ser, como eu vou pagar as minhas contas, qual estratégia eu vou ter para poder lidar com esses boletos, será que o fornecedor ele vai conseguir me ajudar ou não? E se ele não conseguir, o que eu vou fazer para sobreviver nessa crise? Então, dias dessa forma, vivendo esse mesmo problema, o corpo pode estar respondendo. E responde como? Então, nós temos vários sintomas, né? Eu acredito que muita gente tem ficado ou sem dormir, com insônia, tá? Ou aquelas
pessoas que ainda têm um caixa, que ainda conseguiram dormir, elas devem ter acordado entre 3 e 5 da manhã. Por que 3 e 5 da manhã? É quando porque o seu organismo, quando ele vive um estresse, ele te deixa em alerta o tempo inteiro, tá? E aí, quando chega à noite, ele tenta desligar para poder pegar no sono para se restabelecer. Só que quando dá o pico entre 3 e 5 da manhã, o seu organismo ele te dá uma descarga que chama de simpaticotonia. Ele te dá uma descarga que ele te acorda para você estar resolvendo o problema que você viveu no dia anterior. Por isso que você sempre acorda nesse horário, entre 3 e 5 da manhã. Geralmente o corpo nos acorda para a gente resolver o problema que a gente está vivendo. Então, a gente tem 2 tipos de, assim, vamos dizer assim, igual você tocou na questão da insônia, do estresse, a gente tem 2 tipos, né? Uma insônia imediata pelo problema atual e pessoas com dificuldade para dormir, que tem insônia e às vezes não sabe a causa, o motivo. Né? O que você dá de sugestão assim, para quem vai dormir agora, né, que está com insônia nesse momento atual e para quem tem, e já tem isso carregando há tempos, né, que não tem nada a ver com o momento atual, mas sempre tem esse problema. Então, vale ressaltar também o seguinte, existe um momento que a gente está vivendo hoje, que o nosso corpo está em alerta, mas porém tem aquele pessoal que tem uma insônia bem antiga, né? Que está referente a outros problemas que ela viveu lá atrás e isso tudo vem acarretando, vem acumulando ao longo desse tempo. A insônia, o ideal é a gente saber a causa dela, tá? Mas tem como a gente remediar isso em casa, tá? Por exemplo, muitas coisas podem ajudar. Uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes fazerem é a meditação. A meditação, ela vai fazer o seu cérebro baixar as ondas cerebrais e, com isso, você vai se tranquilizar. Então, como que é feita uma meditação? É uma coisa simples, mas que não é fácil de fazer. Imagina. Mas, com a prática, você pega o jeito e vai. Então, a meditação é você fechar os olhos, respirar e prestar atenção na sua respiração. Tô puxando o ar, tô soltando. Bem devagar, tô puxando, estou soltando. Dessa forma, você vai começar a desligar a sua mente. É claro que muitas das vezes vem vários pensamentos quando você está prestando atenção na sua respiração, isso é completamente normal. Você vai deixar esses pensamentos irem embora e vai voltar a prestar atenção na sua respiração. Você pode começar com 2 minutos que seja e vai aumentando isso a partir das semanas, do decorrer da semana. Mas tem que marcar o tempo? Não necessariamente, o tempo que você conseguir de início, porque senão você vai ficar ansioso tentando marcar o tempo. Então relaxa com o tempo. Porque senão você fica assim, será quanto tempo eu tô aqui? Acho que já tem muito tempo. E aí você vai olhar no relógio, não deu nem 1 minuto, né? É verdade. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo é ativando o nervo vago. O nervo vago é um nervo que liga o seu cérebro ao seu intestino, pulmão, coração. É o maior nervo do corpo humano. E ele está ligado a várias emoções, a compulsão alimentar, ele está ligado ao neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Eu estou aqui conversando com você, inconscientemente eu vou tender a imitar a sua face. Então, sabe aquela história assim, gentileza traz gentileza? E quando a pessoa te trata mal, você já entra na sua defensiva e já quer atacar a pessoa também. Por quê? O seu neurônio espelho, ele já captou que a pessoa não está com uma face boa e você tende a responder da mesma forma. Então, esse neurônio espelho, ele faz parte do nervo vago. E o nervo vago, ele está ligado a várias emoções e ao nosso corpo físico. Como, por exemplo, você tem uma dor de barriga porque você fica nervoso, entende? Então, isso tudo é interligado. Então, esse nervo, ele sai do seu cérebro, ele passa
parte pela sua orelha, desce e vai ventralmente até o intestino. Então, ele está perto das costelas. Então, quando você puxa o ar profundamente, você comprime esse nervo vago e aí você ativa ele. Dessa forma, ele vai conseguir te tranquilizar aos poucos. Por isso que a gente sempre pede, puxa o ar profundamente, prende um pouquinho e solta devagar. Porque dessa forma você ativa o nervo vago e aí você vai soltar vários neurotransmissores que vão te acalmar. Então essa é uma segunda dica que a gente tem para controlar esse estresse. Mas quando tá? você ficou falando aí do nervo vago, né? Isso. Como que ele atua nessa questão de alimentar? Bom, ele aqui perto da nossa nuca, bem aqui um pouquinho acima, chama-se bulbo, essa parte do nosso corpo, essa parte do nosso cérebro. Ele tem um ramo que é dorsal, ou seja, vai inervar atrás, e tem um ramo que é ventral, tá? Quando você ativa esse nervo, ele vai soltar vários neurotransmissores, entendeu? Várias substâncias. E essas substâncias, elas vão conseguir te acalmar. Então, é esse o mecanismo. Então, a pessoa também tem que trabalhar a respiração, tentar mudar o pensamento para não querer ter compulsão de comer, mais ou menos assim? Isso. Além de mudar a respiração, quando você muda a respiração, você ativa a parte de trás do nervo, tá? Como que você ativa a parte da frente? Que a parte da frente, ela tá toda ligada à compulsão alimentar, a distúrbios de comportamento. Então, dá pra gente trabalhar distúrbios de comportamento, distúrbios de compulsão alimentar, tudo isso com uma postura, que é a postura em aberto, que a gente chama. Como que é essa postura? É só ficar 10 minutinhos que seja pela manhã ou à noite, com as mãos na nuca, que é essa posição de abertura, e você vai abrir então o seu peito, tá? E você vai fazer a mesma coisa com os seus pés. Então, você vai encostar uma planta do pé à outra e você vai ficar como borboleta, tá? Então, aqui, os membros superiores são os braços aqui atrás e os pés nessa posição. Fique nessa posição porque assim você abre toda a sua parte da frente do seu corpo, a sua parte anterior, você vai conseguir atingir o nervo vago. E aí ele vai conseguir soltar a orexina, entre outras substâncias neurotransmissoras que a gente chama, e essas substâncias, elas vão fazer esse efeito. E aí a pessoa, por exemplo, nesse sentido, não vai ter tanto interesse de comer muito, por exemplo. Isso, melhora o comportamento, melhora a compulsão alimentar, melhora a ansiedade, melhora o estresse. Melhora todo esse conjunto de sintomas. Melhora a insônia. É bom fazer isso de manhã, à noite. À noite. Isso. E vale também a gente passar para o pessoal que isso deve ser feito com frequência. Né? Que não adianta você fazer um dia só e tá tudo certo, porque vale você ter uma frequência. E aí, gente, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, eu tô aqui com o celular olhando o Instagram. A Mauri também está acompanhando ali, porque às vezes alguém já tem alguma coisa que está passando, ou na família, né, e tem interesse de perguntar aqui para a Isabela, né, e ela pode dar dicas para vocês aí lidarem com ansiedade, com insônia, com estresse, depressão, são vários fatores, né, que atingem o equilíbrio da gente, né. E o que mais você dá de dica para o pessoal que está com estresse, com insônia à noite? Porque, por exemplo, a gente fica muito, às vezes, no celular, né, na televisão. Você recomenda ir desligando e a pessoa fazer a meditação igual você orientou, né? O que mais que ela pode fazer para ela se acalmar? Então, Simone, é importante também eu dizer para vocês, eu já vou responder a pergunta que você me disse, que se a pessoa ela ficar nesse estresse por muito tempo, ela não vai ter só o estresse. Ela vai começar a ter dores no corpo, porque ela vai ficar com medo, ela vai ficar tensa o tempo inteiro e o corpo vai entender que ela precisa lutar. Então vai começar a ter dor muscular, tá? Cheio de nódulos por aí, tem gente que tem muita dor aqui no trapézio, em nuca. Vai começar a dar dor de cabeça tensional.
A pessoa, ela pode apresentar baixa memória. Então, assim, no dia seguinte, ela não vai conseguir resolver os problemas dela, tá? Porque ela vai começar a ter baixa memória, dentre outros sintomas, né? Então, o que eu sempre falo pro pessoal? A luz azul, ela atrapalha o seu sono. Então, chegou 2 horas antes de dormir, não mexa em celular, não ligue televisão. Por quê? Porque ela vai ativar o seu sistema, tá? E o bacana é você colocar uma lâmpada vermelha no seu quarto, na tomada, porque isso vai fazer o seu hipotálamo soltar mais melatonina, que é o hormônio do sono. Entendeu? Então, evitar celular, evitar televisão à noite e tá usando uma luz vermelha, tá? Ah, eu não dormi bem, o que eu faço? No dia seguinte, existem alguns equipamentos que infelizmente não tá, para quem quiser a gente pode pedir isso, que é o retimer, mas vocês podem pegar uma luz branca ou uma luz verde e tá substituindo. O retimer é um óculos que a gente coloca e ele tem uma luz verde. E essa luz verde, ele vai tentar controlar o seu cortisol, que vai estar desregulado, tá? Então, ou você sempre usar uma luz branca no nariz ou na orelha. Mas como? Tá? Uma luz assim. Pegue uma luz branca, como a lanterna do celular, por exemplo. Tente essa. Coloca no nariz, porque tem receptores que vai lá pro seu cérebro, tá? E essa luz, durante o dia, durante a manhã, ela vai te ajudar a se manter acordado até chegar à noite, para você dormir, tá? Mas muitas pessoas, elas entram no que a gente chama de estresse da fadiga adrenal. O que é isso? É quando você tá morto de cansado. E aí você deita, você não consegue dormir. Eu acho que deve ter acontecido isso aqui com um monte de gente, né, nesse período. Tá muito ligado e aí você não consegue desligar para você dormir. Se você viver isso durante vários dias, a sua glândula suprarrenal, ela vai pifar. Ela não vai mais produzir o cortisol, que é o hormônio que te dá que te acorda e que te dá energia para você girar durante o dia. Então, o que vai acontecer? Essa glândula vai pifar. E esse hormônio, ele é anti-inflamatório. O que vai acontecer? As pessoas vão começar a ter dores, inflamação no corpo, porque não tem esse hormônio. E aí é onde os médicos entram com os corticoides, para substituir, então, esse hormônio que está faltando. Então, para a gente não chegar a esse ponto, é interessante que a gente faça todas essas dicas que eu já dei, que eu tenho mais algumas para poder passar, tudo isso para não deixar o nosso organismo chegar nesse ponto, tá? De procurar tá tomando uma medicação mais forte, porque isso vai prejudicar cada vez mais. Porque tem pessoas que começam assim, ter tanta dificuldade, né, para dormir, de concentração, de memória, que chega um ponto e fala assim, eu preciso ir no médico, vir aqui na sua clínica, né, uma coisa assim, né? Procurar ajuda porque não tá legal. E realmente é momento de procurar ajuda, porque muitas doenças aparecem depois que a gente resolve muitos problemas. O tema de hoje, que são as dores, a insônia, é o estresse, são sintomas de quando eu vivo um problema. Quando eu estou vivendo um problema, eu tenho esses sintomas. Depois que eu resolvo esses problemas, meu corpo tende a aparecer outros sintomas e outras doenças. Então, tudo depende de como eu olho um problema. Né? Você vê aí que tem muita gente desorientada, muita gente a ponto de estar igualzinho a gente está contando mesmo, sem dormir, com pressão alta, com dores, mas tem pessoa que está mais tranquila.
E tem muita gente que fica assim, impaciente, não consegue nem saber qual que é o motivo, né? Porque é tanta coisa que tá vivendo, né? Tá estressado com as contas para pagar, aquela pessoa que tá desempregada ou que tá com medo de perder o emprego, né? Que isso acontece muito também, né? Isso. Atendi muitas pessoas que são colaboradores que vieram me procurar porque estavam angustiados, porque eu não sabia se ia ser mandado embora ou não. Né? E aí essas pessoas, eles sustentam casas, sustentam famílias e como que vai ser isso tudo? Aí quando começa a vir muito pro corpo, parece que até a nossa parte produtiva mesmo, de colaborador mesmo, de trabalho numa empresa, fica também comprometida, né? Com certeza. Por quê? Porque você fica com baixa memória, né? O seu corpo tá te mantendo acordado, ele tá fazendo você tá trabalhando, mas você tá cansado. É quando aquele cansaço, que você tá tenso e cansado ao mesmo tempo. É quando a pessoa não consegue dormir à noite, que ela chega muito cansada, mas ela não consegue desligar. E aí começa a baixar a memória, começa a ter dores, e aí é uma cascata, né? É um tanto de coisas junto, né? Vai se acumulando. Né? Isso, que vai se acumulando, perfeito. E o que mais você tem de dica para passar, né? Igual você falou da meditação, de fazer a parte de borboleta, né? Para a pessoa relaxar antes de dormir, não mexer com o celular. O que mais você acha que o pessoal pode fazer para começar, até mesmo se conhecer, né? Saber, assim, até em que momento que eu preciso procurar ajuda, né? Sim. Bom, o momento que você precisa procurar ajuda, se você está tendo insônia frequente, essa insônia não passa, está acordando entre 3 e 5 da manhã, né? Muita dor de cabeça, alguma cistite, alguma doença, o seu corpo está mostrando alguma coisa, ele está querendo te dizer, está te pedindo socorro. Então, é o momento de procurar ajuda, tá? Agora, nós temos várias abordagens que a gente pode fazer. Eu estou passando as abordagens para o pessoal fazer em casa, tá? Então, o que acontece no nosso corpo? Como eu falei no início da live, o nosso corpo, ele te mantém acordado. Isso, quem te mantém acordado durante o dia é um sistema nervoso que se chama simpático. O parasimpático, ele vai te tranquilizar para você dormir. Então, uma pessoa normal, que está sem estresse, que está tudo belezinha, ela liga o sistema simpático de dia e o parasimpático à noite, tá? Uma pessoa que está tendo sintomas, que está vivendo um estresse muito grande, o que acontece? O corpo simpático dela, o sistema nervoso simpático, ele liga o tempo inteiro e ele não deixa o parasimpático agir. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que estimular o parasimpático para ele poder tranquilizar essa pessoa. Como que a gente estimula isso? Como eu já disse, nervo vago, meditação, tá? Agora eu vou passar a postura também ativa. Agora eu vou passar uma outra técnica que dentro dos seus olhos existe alguns nervos, tá? Esses nervos, eles fazem parte desse sistema que te tranquiliza. Então, o que nós vamos fazer? Apertar levemente os olhos, não precisa ser com força, levemente, por uns 30 segundos e solta. Você vai repetir isso durante uns 5, 10 minutos, tá? Você pode fazer isso de hora em hora, porque aí você vai ativar bem esse sistema, tá? Então, de hora em hora é só apertar os olhos e soltar. Dessa forma, você vai conseguir ajudar seu sistema parasimpático, que vai conseguir te tranquilizar. Então, essa é mais uma dica que a gente pode estar passando para o pessoal. E o que você recomenda se a pessoa que tem muita insônia acorda de madrugada? O que ela pode fazer para dormir? Você recomenda ir lá ler um livro, assistir TV para dormir na frente da TV? De jeito nenhum! O que eu recomendo? Para quem tem óleo essencial em casa, o óleo essencial são óleos de plantas, que algumas plantas elas ajudam bastante a tranquilizar. Mas para quem não tem óleo essencial em casa, o sumo da laranja pode ajudar, tá? Só cuidado para não levantar e ir para o sol, porque isso queima a pele.
Então, assim, tá inalando um óleo essencial, tá fazendo a respiração que eu ensinei bem profunda, tá? Não é para ficar nervoso pensando no dia seguinte. É o que mais acontece, né? O que você pode fazer? Tem muita coisa na sua cabeça? Levanta, escreve o que você tem que fazer, deixa do lado. Nessa hora que você acordou, né? Nessa hora. Tenta fazer isso antes, tá? Se você não fez isso antes de dormir, se tá muitos pensamentos, eu tenho que resolver isso, escreve o que você tem que fazer, faça uma respiração profunda, use o sumo da laranja ou o óleo essencial de laranja, limão, bergamota, capim-limão, isso tudo vai ajudar, tá? Não olhe no relógio e saiba que eu vou conseguir dormir de novo. Tem que tentar concentrar para conseguir, né, dormir novamente. Dormir novamente. Porque às vezes as pessoas ficam assim, rola para um lado, rola para o outro, aí começa a ficar nervoso, tenta ir para a sala, ver uma TV, né? Aí só piora, aí você não consegue pegar no sono. E vale ressaltar o seguinte, um sono que a gente perde, a gente nunca recupera. Então, assim, aqueles adolescentes, né, porque quando a gente é adolescente, a gente sempre quer sair, a gente acha que nós vamos dormir até 2 horas da tarde do outro dia, que tá tudo certo. E não tá, porque esse sono é um sono perdido. A gente já passou muito por isso, né, quando a gente era mais jovem. E isso envelhece. Isso aí você vai ter que contar pra quem é novo e tá assistindo a gente aqui agora, né? Pensar bem antes de dormir muito tarde, né? Faz isso bem esporadicamente, né, pra não ser prejudicial. E sobre a questão de dor de cabeça, né? Quem tem muito problema de dor de cabeça, o que você acha que a pessoa pode fazer? Se é uma coisa muito constante? Pode estar ligado a algum sintoma, alguma coisa? Sim, tá? Pode estar ligado ao emocional, como pode estar ligado ao físico, né? Pode ter alterações de inervação da face, mas aí vale a gente avaliar como que é esse tipo de dor de cabeça, onde que ela se localiza, se ela aperta ou se ela pulsa, porque cada dor de cabeça a gente vai tratar de uma forma. Para aqueles que têm aquela dor de cabeça que é uma tensão, um banho quente vai ajudar, coisas que vão te relaxar vai ajudar. Às vezes é engraçado, às vezes eu tenho dor de cabeça só de um lado, assim, eu dói, assim. E aí aquela que pulsa já é diferente, de um lado só, aí a gente tem que ver qual inervação que tá. Então, assim, a gente costuma usar muito o óleo essencial de hortelã-pimenta, para quem tem em casa, pode ajudar. Um banho quente pode ajudar. Cuidado para aquelas dor de cabeça, que é uma tensão, que você começa a apertar, que ela vai piorar. Então, depende do tipo de dor de cabeça. Eu tenho uma amiga que ela colocava pano bem gelado, assim. Doendo demais, sabe? Isso resolve? Para aquela que pulsa, parece resolver mais do que para aquela dor de cabeça que aperta. Então depende. Para algumas pessoas vão funcionar e para outras não. Porque depende do tipo. Depende o que está alterado ali, qual que é a causa. É justamente buscar a causa. Qual que é a causa dessa dor de cabeça? E o que você estava falando também, né, Isabela, assim, às vezes a pessoa está com um problema hoje, igual o nosso cenário hoje, né? Essa questão de a gente não sabe amanhã. É claro que assim, o comércio voltou, né? Em geral, que é o pessoal que mais são os nossos associados, voltaram. Os clientes estão saindo na rua, mas ao mesmo tempo fica com medo de sair, né? E gera esse estresse, e igual você falou, tem coisa que vai vir no corpo depois, né? Dor de estômago. Fala um pouquinho sobre isso, como que é? Sim, a dor de estômago, ela geralmente vem quando você está vivendo um problema atual. Então, ela é muito numa nuance de contrariedade, ou eu não consigo digerir aquela situação. Eu não aceito essa situação, eu não consigo digerir. E aí, o que eu vou fazer com isso? Então cada órgão da gente corresponde com algumas emoções. E isso é um estudo da embriologia. O que é a embriologia? É a formação do feto na barriga da mãe. Então foi um médico que descobriu isso, foi o Dr. Hammer, que é um médico alemão, tá? Que inclusive faleceu o ano passado, infelizmente. E esse médico, ele já desconfiava que os pacientes
dele de câncer tinha uma ligação emocional. Então ele começou a estudar isso e começou a estudar embriologia. Então tudo tem uma ciência por trás, estudos científicos por trás. E ele mostra que o nosso corpo responde a tudo que a gente vive. E cada órgão está ligado a uma parte do cérebro. Então, por exemplo, se eu vivo uma contrariedade muito grande, uma situação que me deixa contrariada muito grande, isso vai atingir uma área do meu cérebro que vai descontar em um órgão. Então, normalmente, quando eu me sinto muito contrariada, eu tenho uma dor de estômago. Porém, vale a gente ressaltar, isso não é igual para todo mundo. A gente precisa saber qual tecido do estômago está afetado. Se for o tecido nervoso, é uma coisa. Se for o tecido de mucosa, me traz outra informação. Então, a gente precisa ver a fundo qual sintoma esse paciente tem e qual é o tecido que está afetado. Que aí então, a gente vai... você fala se ele está com angústia, com ansiedade, se está estressado, seria isso? Isso. Que ele vem aqui, por exemplo, assim, quando você atende o pessoal, eles te falam, né, o que eles estão sentindo para você até mesmo avaliar. Isso. Pelo que o paciente me conta que ele tá sentindo, eu sei o que ele está vivendo ou o que ele viveu. Aliás, eu sei o que ele está vivendo, não. Desculpe, deixa eu me corrigir. Eu sei como ele se sentiu diante de alguma situação que ele viveu. Então, assim, eu não sei qual situação te deixou contrariada por você ter essa dor de estômago. Eu sei que tem uma contrariedade aí, mas o que te deixou contrariada, aí só você sabe. Aí a pessoa tem que parar para refletir, para ver o que aconteceu com ela. Isso. Muitas das vezes o paciente sabe isso inconscientemente e ele não percebe. Então, assim, nós terapeutas, nós somos só a luz. Entende? A gente vai iluminar e mostrar aquilo para o paciente. E para o paciente melhorar, ele tem que mudar o jeito dele olhar aquela situação. Entende? Então, assim, nós somos o caminho, nós somos a luz, a gente consegue clarear as coisas que muitas das vezes estão inconscientes, né? Que algumas percepções de como eu me sinto diante de algumas situações é inconsciente. E aquilo que um dia a gente estava até conversando, tem pessoas assim que se colocam tanto no lugar de vítima, né? E ficam, só enxergam o lado negativo da coisa, que ela não melhora mesmo não, né? Não. A gente sempre, o nosso cérebro tende a ver as coisas negativamente, isso é fato, tá? Porém, existem pessoas e pessoas, a gente não pode generalizar e nem julgar ninguém. Porque muitas pessoas que se fazem de vítima ou pensam negativamente, é porque ela está no estresse a longo tempo. E aí uma pessoa que está vivendo estresse por muito tempo, ela baixa o cortisol do corpo e isso faz ela ter pensamentos negativos e ela se vitimizar. Você está entendendo? Isso aí é para os casos mais leves, né, Isabela? Porque depressão já é uma coisa bem mais séria, mais grave. Isso. Então, assim, tem esse tipo de vitimismo, que é porque a pessoa está estressada há muito tempo, então o corpo dela, por falta de alguns hormônios, por desregular alguns hormônios, ela vai ter esse tipo de sintoma, né, que é negatividade e tal. Porém, existe aquela pessoa que se faz de vítima e negativa porque quando ela estava no útero da mãe, aconteceu um trauma psicológico. E aí a pessoa, ela já vem com aquela bagagem também. Então não dá pra gente julgar as pessoas porque elas são assim. Cabe a nós identificar por que elas estão assim, iluminar para elas entenderem e começar a reagir e começar a melhorar. Né? Isso aí é muito importante, principalmente para quem está com, igual eu falei, a questão da depressão, que é um problema bem sério, né? Que pode ser vários problemas que estão acarretando, às vezes o momento atual que a pessoa está vivendo, Com né? certeza. Se perdeu algum ente querido, alguma coisa assim. Com certeza. E aí pode ser uma depressão que começa agora, mas
a pessoa já tinha, né? É. Aquela predisposição para ter, né? Isso. E pode acontecer também, Simone, da pessoa não estar com depressão, ela está com fadiga adrenal. O que é isso? Tem que procurar um bom profissional para poder fazer o diagnóstico, porque os sintomas são bem parecidos de depressão e fadiga adrenal. A pessoa fica triste, a pessoa não tem energia, a pessoa não dorme direito, ela tem baixa memória, ela não reage. Então, assim, vale fazer alguns exames para a gente saber se isso é uma fadiga adrenal ou se isso é uma depressão, porque os sintomas são bem parecidos. Porque se confunde muito. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém falou alguma coisa aí, Mauri? Quer saber de alguma coisa? Acho que o pessoal tá sem problema nenhum, ninguém estressado. Ai, que bom! E a Mauri, vai controlando aí, que eu não sei mexer muito bem no seu telefone, não? Pra ver que horas que tá dando as 9 horas aí pra gente fechar a live do Instagram aí, né? Falta 20 minutos. Ah, então tá. Mas aqui, ó, Lucineia Andrade entrou, Vilma Guimarães, se quiser. Então tem A Yara Bastos. Yara Bastos tá aí com a Antônio gente, José, Antônio José, Mirella Oliveira, Ângela Cristina. Laura. Para quem está chegando agora, né, gente, nós estamos falando sobre como lidar com as emoções, né, que a gente está vivendo agora. Vale ressaltar a questão que mudou a vida de muita gente, né, os filhos em casa, e aí fica até um problema para as crianças também, né, Isabela? Sim, as crianças, elas também sentem, né, essa coisa de ter que adaptar às aulas online. Então, assim, tem muita criança que elas se dispersam facilmente. E isso pode ser porque ela está desinteressada, pode ter vários motivos, né? Então, assim, elas também sentem. É bom a gente ficar sempre atento se elas estão se isolando muito ou não. Sabe aquela criança que quer ficar muito no canto dela e ela não está comunicativa? Então, vale ficar atento também. E a gente, como eu também tenho, o Luca, né, tá fazendo aula, eu acho que a gente também não pode exigir muito deles nesse momento que é novo para todo mundo, né? Com certeza. Os professores, para eles, que tem que se adaptar às atividades, e a gente também, assim, não é que a gente não vai exigir, mas também a gente tem que saber a dosagem aí, né? Isso. Eu vou passar uma dica que, na verdade, essa dica não é minha, tá? Essa dica é da terapeuta ocupacional aqui da clínica, é a Bruna. Nós fizemos uma live e ela falou sobre isso, de criar uma rotina para a criança, que isso é muito importante. Então, assim, às vezes desenha um reloginho de cartolina, coloca na geladeira. Então, assim, meio-dia, é almoço, aí desenha lá o almoço. E está sempre estimulando a criança a cumprir a sua rotina. Porque isso é interessante. Tem pais deixando as crianças, eu estou falando muito aqui, né, de hormônio, de estresse, tem pais que deixam a criança dormir meia-noite, 1h, entendeu? Isso já é muito tarde para essa criança, aí o organismo dela não tem melatonina, aí vai chegar no dia seguinte, a criança vai querer dormir até mais tarde, se ela acorda até mais tarde, todo o ciclo de hormônio dela desregula. E aí traz irritabilidade, ela não vai conseguir concentrar. Então, vale ressaltar que a rotina da criança, nesse momento, é extremamente importante. Gente, adorei a dica da cartolina. Muito bacana. Em começar a colocar isso que eu já vi também, de você coloca lá uma cartolina colocando para a criança ganhar uma pontuação pelas tarefas que ela fez. Eu achei tão legal essa dica também. Só isso não sei mesmo. se na prática é muito fácil de fazer, de aplicar, né? Mas faz assim, vamos lá, se você conseguiu isso, tem um prêmio. Né? Uma pontuação, alguma coisa assim. É igualzinho aquele cachorrinho que você quer adestrar, que se ele sentou, você dá você dá o osso. Do contrário, não. Isso funciona também. Com os humanos, isso funciona. Isso é técnica. Que bom. E a gente estava comentando mais cedo, antes de a gente começar a live, né, que você ia explicar para a gente sobre hipnose, o que é hipnose, para que ela serve, né? Igual um dia você me falou que é muito fácil de fazer hipnose, né?
Explica Sim. pra gente. Então, o pessoal, quando fala em hipnose, o pessoal regala o olho, né? Nossa, e aí eu vou imitar uma galinha. Não, não é nada disso. Quer dizer, pode ser isso também. Existem dois tipos de hipnose. A hipnose clássica, que é a hipnose de palco, que é aquelas que os mágicos aplicam para as pessoas comerem uma cebola, por exemplo. E existe a hipnose ericksoniana, que é do psiquiatra Erickson, tá? Então, essa hipnose ericksoniana, ela tende a curar. A hipnose clássica, ela tende a fazer você imitar uma galinha ou comer uma cebola. Qual que é a diferença entre as duas? A hipnose clássica, você acorda em qualquer momento. A hipnose ericksoniana, que a gente usa em consultório, em momento algum, você perde a sua consciência. Você escuta o terapeuta falando tudo com você o tempo inteiro. Se você quiser abrir o olho na mesma hora, você abre. Então, você tem controle de tudo. Qual que é a função da hipnose? É acessar o seu cérebro mais facilmente. Então, a gente vai acessar o inconsciente da pessoa e o subconsciente e vai mandar uma mensagem para aquele cérebro obedecer. Nada mais é que isso. Entende? Então, assim, por exemplo, a gente faz o paciente entrar numa onda cerebral mais baixa. Então, a gente dá alguns comandos para o paciente vai ficar ouvindo a gente o tempo inteiro, não vai perder a consciência. E aí a gente fala, volta lá nos seus 8 anos de idade. Agora vamos ressignificar uma cena que te trouxe, por exemplo, um trauma. E aí a gente fala que o paciente não precisa mais se sentir daquela forma perante aquilo que aconteceu. Ou seja, você coloca um outro significado no que ele viveu naquele momento. E traz o paciente de volta. É só isso. É muito simples de fazer. Falando que é muito fácil, né, Maurício? Mas simples, né? é muito simples. Eu ensino muitos pacientes meus a fazer a auto-hipnose em casa. O que é a auto-hipnose? É você mandar uma mensagem para o seu inconsciente te obedecer, tá? Só que você tem que fazer do jeito certo, senão não dá resultado. Então, assim, você pode fazer a auto-hipnose para emagrecer, para dormir, para ficar tranquilo, para ter criatividade, para concentrar. Você pode usar a hipnose para tudo. Eu acho que a auto-hipnose deveria ser ensinada nas escolas. Entende? Porque é um mecanismo de sobrevivência. E como que você faz uma auto-hipnose? Vamos lá, vamos dar um exemplo de uma pessoa que quer emagrecer, tá? Só para ficar um exemplo mais fácil. Isso é interessante. Gostou, né, Simone? Vamos lá. Então, você vai fechar os olhos de manhã, por exemplo, tá? E sempre você vai falar a mesma introdução. Que introdução que é essa? Eu vou fazer 5 inspirações e na sexta eu vou entrar em transe profundo durante 5 minutos. E quando eu voltar, aí eu vou falar a frase que eu quero. E quando eu voltar, eu vou comer pequenas porções durante o dia. Falou isso, acabou de falar, você vai continuar com os olhos fechados, sem contar. Tô respirando uma vez, tô respirando 2 vezes, não precisa contar. É só continuar de olhos fechados. A sua cabeça, ela vai tender a baixar para um lado, ou para um outro, para frente. Você vai ficar com os olhos fechados o quanto tempo você quiser, depois você vai abrir os olhos. É só isso. Qual que é o segredo da auto-hipnose? Você achar o comando que o seu cérebro mais obedeça. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui que eu falei que eu vou comer pequenas porções durante o dia. Só que aí, uma vez, uma paciente, ela fez essa auto-hipnose e realmente ela comeu pequenas porções. Só que ela comeu pequenas porções de doce durante o dia. Então, no outro dia, eu vou fazer 5 inspirações, na sexta eu vou entrar em transe profundo durante 5 minutos e quando eu voltar, aí ela mudou o comando. Eu vou ficar satisfeita com pequenas porções saudáveis. Ela continuou de olho fechado, a cabeça tendeu e esse comando deu mais certo. Então, você tem que achar o comando
que o seu cérebro obedeça, porque o início é sempre o mesmo. Eu vou fazer 5 inspirações, na sexta eu vou entrar em transe profundo por durante 5 minutos. E quando eu voltar, você fala a frase que você quiser. Vale ressaltar também que, além de você trocar os comandos, para você achar o comando que o seu cérebro mais te obedeça, evite falar a palavra não, porque o seu cérebro não entende a palavra não. Quando você chama a atenção de uma criança, fulano, não faz isso, aí ele vai e faz. Por quê? Porque o cérebro, ele tende a excluir a palavra não. Então, você tem que usar frases afirmativas, tá? E tentar, não é para ficar contando as inspirações, como eu disse, porque também vai dar errado, tá? E tentando para ver o seu cérebro te obedecendo mais. É tentar ficar mesmo assim, respirando e eliminar o pensamento para realmente você entrar em transe. Vamos dizer assim, né? Isso, é isso. É só falar e fechar os olhos. Sua cabeça normalmente vai tender a fazer isso. E abrir os olhos. E o que você dá de dica para os pais fazerem com os filhos, né, em relação a isso, que eles estão passando de não poder muito sair para a rua, não tem escola, tem que fazer aula online, não está saindo mais para ir na praça, brincar. O que os pais podem fazer com as crianças nesse momento, assim, em relação ao estresse, e na hora de botar a criança para dormir, o que você pode orientar? Então, as mesmas dicas de evitar o uso de celular, TV, para adulto, vale para criança. Então, 2 horas antes de ir para a cama, tira o celular, tira a TV, tira o tablet, porque isso tem muita luz azul e a gente sabe que a luz azul prejudica o sono, tá? Colocar a luz vermelha no quarto da criança, tá usando óleo essencial, capim-limão, lavanda, laranja, bergamota, temos vários óleos essenciais, podem ser úteis. Os óleos essenciais, eles podem ser bons para poder, o óleo de alecrim, para poder fixar a atenção da criança no estudo, tá? Sempre estar criando essa rotina também é interessante, né? De estar criando a rotina para a criança. E paciência. Brinquedos lúdicos, brincadeiras lúdicas também, de às vezes colocar fita no corredor para as crianças pularem. Então também dá aquela amenizada nos hormônios das crianças, porque elas têm muita mitocôndria, né? Então tem muita energia para ser gasta. A gente, na verdade, tem que ser muito criativo também, né? Pode perder a criatividade, ficar muito estressado, senão você não usa a sua criatividade para cuidar das crianças. Aí você faz uma auto-hipnose para ter criatividade, entendeu? Eu vou fazer 5 inspirações, na sexta eu vou entrar em transe profundo por durante 5 minutos e quando eu voltar, eu vou usar a potência da minha criatividade. Mas só 5 assim mesmo? Puxa profundo? Com o tempo, quando você for acostumando o seu cérebro, porque, na verdade, você não precisa, não fique atento assim, nossa, será que eu fiquei 5 minutos? Não, você deu o comando de 5 minutos, mas nas primeiras vezes seu cérebro não vai ficar 5 minutos, porque ele não está acostumado com isso. Ele vai ficar 1 minuto, 2 e tá tudo certo. A partir da prática, ele vai começar a te obedecer mais para 5 minutos. Depois você vai colocar 10, tem gente que fica 15. Então aí a pessoa pode ir aumentando com a prática. Como é que tá aí, Mauri? O tempo nosso. Nós temos Pessoal, 7 minutos para o 7 minutos. Para o Instagram. Vocês estão gostando, gente? Espero que estejam gostando aí, né, das dicas da Isabela pra gente, né, trabalhar nosso equilíbrio, né? Nesse momento a gente precisa muito parar um pouco para refletir, né? E eu acho que aconteceu muito isso essa crise fez esse momento, né, pra gente parar pra pensar um pouco na gente também, né? Com certeza. Porque a gente estava vivendo aqui naquela correria, às vezes, assim, né, o consumo desenfreado, a rotina, né, muito também sem pensar em outras coisas importantes também, né? Isso. Eu só queria deixar uma observação importante. Eu não vou explicar isso cientificamente agora, porque a gente nem tem tempo para isso, tá? Mas quem tiver interesse, depois pode me mandar uma mensagem e tal, que eu explico. O seu cérebro funciona o seguinte, você tende a atrair tudo que você pensa. Isso
não é misticismo, isso é coisa científica. Então, o que acontece? Se você pensa negativo, eu não vou dar conta de pagar minhas contas, a probabilidade de acontecer é alta. Então, o que você tem que pensar? Vamos dizer que nós temos muitos medos. Quem não tem medo aí, né? Ainda mais num momento desse. Quem não tem uma insegurança? Mas eu estou insegura, por exemplo, de perder um emprego. O que eu vou pensar? Eu vou imaginar o produto final. O que eu quero? Eu quero me manter no emprego. Então, eu vou me imaginar sempre trabalhando. Eu vou me imaginar da minha patroa virando para mim e falando assim, pode ficar tranquilo, que está tudo certo e você vai continuar. Então, você vai pensar, se você está com medo de perder o emprego, você vai pensar o contrário. Você vai pensar numa situação que te dê segurança. Porque isso você vai treinar o seu cérebro positivamente. Então, isso é uma dica muito importante. E qual que é a importância disso tudo? É você sentir como se isso já estivesse acontecendo. Porque aí, quando você sente, você libera bons hormônios. Entende? E aí as coisas começam a fluir positivamente. Tá? É igualzinho o seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é imaginário do que é real. Então, se você fica com medo de perder o emprego, aquela ameaça para ele é como se você estivesse vivendo isso já. Então, o contrário também acontece. Então, é imaginar sempre o positivo, treinar o positivo. E além de treinar, porque assim, quando a gente treina, a gente também age, né, Isabela? Com certeza, porque a gente tem ação. não adianta a gente pensar positivo também, não pôr a mão na massa e não fazer nada, né? Com certeza. E aí o exemplo que eu coloquei, né, de perder o emprego. E aí você vai trabalhar muito mais motivado, você vai mostrar muito mais resultado e, consequentemente, o seu patrão ou patroa vai falar, eu não posso ficar sem esse colaborador. Né? Porque os bons, de certa forma, é claro que as empresas querem manter. Com certeza. Né? Com certeza. O resultado que a pessoa apresentou, antes, durante, a postura dela, né? Como que ela está lidando com essa crise no momento, né? Se ela está ali para trabalhar mesmo, se ela está disposta ou se ela fica reclamando, né? Isso. Porque é claro que a gente teve, né? Ainda mais quando foi fechar o comércio inteiro, acho que todo mundo ficou em pânico, não teve quem não ficou, né? Sim. E não que a doença não existe, porque ela está aí sim, né? A gente tem que tomar os cuidados ainda assim, né? Mas a gente tomando todos os cuidados e a gente pronto ali para, até mesmo para fazer a parte positiva, para daqui a pouco a doença ir embora, se Deus quiser, né? Com certeza. Com certeza. A nossa live deve estar quase encerrando aqui agora no Instagram, né? Então, Isabela, como a gente já vai encerrar aí no Instagram, né? Eu quero te agradecer pela entrevista, né? Foi um bate-papo bem interessante, assim. Dá pra gente ficar muito tempo estendendo sobre o assunto, né? E a gente tem que tentar colocar em prática. Não adianta também você dar todas as dicas aqui e a pessoa não parar para, às vezes, né, se você está disposta também, né, se alguém precisar, né, gente, pode entrar em contato com a Isabela para ela ou fazer o atendimento ou até mesmo dar dicas, né? Isso, sim. Eu gostaria de te agradecer pelo convite, agradecer a todos, espero que eu tenha passado alguma informação útil aí. E só mais uma coisa que eu não falei que é super importante, que vai fazer diferença na vida de muita pessoa. Se você está muito estressado, evite tomar café, tá? Evite Coca-Cola e café, porque isso vai alterar mais os seus hormônios, vai piorar o seu quadro, tá? Você vê quem gosta de café igual eu, então não tome, se você não dormiu à noite, não tome café no dia seguinte. A gente às vezes toma para manter de pé, né? Então mas não toma não, é pior. Olha para você ver que interessante. Então, gente, obrigada e a gente vai tentar salvar agora aí no GTV para vocês assistirem depois, quem não pôde acompanhar agora com a gente. Obrigada, um abraço para vocês. Um grande abraço. A gente ainda continua aqui, né, no Facebook. Tem mais alguma dica que você gostaria de contribuir? Porque daqui a pouco a gente já vai encerrando o Face também.
Além do café que você falou agora, né? Eu acho que é mais isso, Simone. Assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo se tiver algum sintoma, que a gente tenta passar algumas orientações, né, para o pessoal sair disso o mais rápido possível. Mas é mais manter o pensamento positivo, tentar se controlar, usar todas essas dicas que foram dadas, né, do decorrer da live e evitar o uso de café se você tiver num estresse, tá? Mas a pessoa bebe o quê? Não bebe nada? Bebe um chá de camomila, tá? Usa a luz branca durante o dia. A luz branca, você falou que ajuda a manter acordado. Acordado. Quando você dorme mal, você usa a luz branca na manhã seguinte. Ou uma luz verde. Pra quem não acompanha, a Isabela falou pra gente pegar até o próprio celular, né? E colocar no nariz ou... Isso, tem uma entrada no nariz, né? Na orelha também pode colocar. Quanto tempo, mais ou menos? Alguns minutinhos, uns 10 minutinhos. Eu acho que já comece a dar efeito, assim. Né? Quanto mais, melhor. A Vilma Guimarães está parabenizando pela live, muito esclarecedora. Vilma, obrigada pelo elogio. Que bom que a gente contribuiu com você, né? Espero que a gente tenha contribuído muito aí, né, com o pessoal, com essas dicas. E aí é bom vocês colocarem aí em prática, né, tentar, às vezes, rever a live depois. Algumas coisas que a Isabela falou, porque é muita informação que a gente falou aqui agora, né? Para absorver tudo e para botar em prática. Né? Para anotar as coisas aí, porque foram bastante coisas. A Regina Bertoni está ligada, o Diego Freire está ligado. Diego Freire. O Diego Freire é o nosso psicólogo aqui da clínica. Que bacana. E a Cida Carvalho, estou aqui. Cida Carvalho, pode ser, será que é minha mãe? Pode ser, hein? Porque tem tantas Cidas Carvalho. Né? Então a gente não sabe quem que é, né? E aí é uma sequência de coisas, né, Isabela? Quando a pessoa, por exemplo, está estressada, atrapalha tudo, né? Aí vem uma sequência, né? Insônia, memória, afeta a memória, afeta o desempenho da pessoa no trabalho. Com certeza, cai a produtividade, aí vem a dor, hipertensão. Nossa, é muita coisa. Aí vem tudo pro corpo, né? Bom, gente, então eu queria agradecer mais uma vez, né? A gente também já vai encerrar a live aí do Facebook. Quero agradecer a Minasnet mais uma vez por ter cedido pra gente, né, a internet. Ficou excelente a transmissão, né? E aí a gente vai salvar a live para vocês assistirem depois. Quero agradecer ao Mauri também pela participação aqui com a gente. E a Isabela mais uma vez, né, por essas dicas tão valiosas para a gente colocar em prática aí no nosso dia a dia, para a gente lidar com, não só com essa pandemia que a gente está vivendo agora no momento, né, mas repensar como um todo, como que a gente tem que observar no próprio corpo os sinais que eles dão para a gente, né? Isso. Eu que tenho que agradecer seu convite, foi um prazer estar trocando esse bate-papo com você e estou sempre às ordens. Se alguém quiser me mandar alguma questão, estou aberta, pode mandar que a gente já ajuda de alguma forma. E aí a Isabela fica aqui na Cronos, né? Vocês podem entrar em contato com ela aqui também. Se precisar de alguma ajuda, né? Alguma dica, marcar uma consulta aqui com ela também. O Diego Freire está parabenizando pela live e a doutora Isabela e a Simone por levar tanta informação. A Isabela e a Simone estão agradecendo. Não? Parabéns pela live. Parabéns pela live. A doutora Isabela e a Simone por levar tanta informação. Está parabenizando. Sim. Entendi. Eu achei que estava falando. Obrigada, Diego. Simone, Um grande abraço. Né? A Cláudia Maria entrou agora. Né? Ela vai assistir depois. Fala com ela que ela entrou atrasada. Tá no finalzinho, mas dá para ela assistir. A gente vai deixar salvo aqui. Gente, então um grande abraço. A gente vai continuar fazendo, né, outras lives aí para contribuir com vocês em relação a tudo, né? Aos empresários, às pessoas em geral. Então acompanha a gente e assistam depois novamente e coloquem em prática aí. Não adianta a gente não colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? É isso aí. Um super abraço a todos, uma boa noite. Mais uma vez, obrigada, Simone, pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Então, tchau, gente. Tchau. Obrigada.